Olá, meu amigo, minha amiga que nos acompanha no canal da Comunidade Cristã Hadashi. Eu sou o pastor Diego Souza, estamos aqui para mais um vídeo, iniciando uma série de vídeos sobre o tema Enfrentando Jezabel. Queria dizer para vocês que este material ele será dividido em 4 partes e este, portanto, é apenas o primeiro vídeo. Desde já eu convido você para se inscrever no nosso canal e ativar os sininhos da notificação. Não esquece também de curtir, né? E se possível comentar também, porque isso é muito importante para a gente. Nós estamos fazendo um trabalho aí de divulgação através do nosso canal do YouTube. Bom, primeiro de tudo nós vamos estar falando sobre Jezabel. Quem era Jezabel? Acho que antes de tudo eu gostaria de trazer inclusive até uma história pessoal aqui sobre desmistificar até um pouco o significado de Jezabel. Eu lembro que quando criança, minha mãe ela tinha até o costume de muito religiosa, cresceu num universo, vamos dizer assim, bem religioso, onde as pessoas que usavam pintura, cortavam o cabelo, usavam brinco, batom, as pessoas tinham uma forma pejorativa de se referir a essas pessoas como Jezabel ou Jezabéis. Eu não sei se ainda algumas pessoas têm esse costume, mas não tem nada a ver com isso. Primeiro, então, que eu cresci muitas vezes ouvindo isso, e Deus tratou muito com a minha mãe, ela aprendeu, e eu acho que hoje, se ela ver a forma como que ela se veste, a gente percebe até que, acho que talvez hoje ela seria considerada, mas o Senhor tem aberto os nossos olhos a cada dia para entender o real significado do que é Jezabel. Primeiro, vamos buscar o contexto histórico, né? Jezabel era uma rainha, ela era ímpia, esposa do rei Acabe. A palavra de Deus diz que ela era filha de Etibaal, que era um rei sidônio, e este rei ele havia feito um acordo comercial com o rei de Israel, né? Tanto que o casamento de Acabe com Jezabel, ele fez com que a adoração a Baal, né, se propagasse entre o povo de Deus. Antes de tudo, Jezabel ela é manipuladora, ela é controladora, e por conta desta manipulação que ela exercia, das suas táticas de domínio, né, o seu nome se tornou sinônimo de um espírito de controle. Então, quando a gente está falando desse tema Enfrentando Jezabel, antes de tudo nós estamos falando de uma guerra espiritual. Este vídeo é um vídeo de batalha espiritual, né, contra este espírito de controle. A palavra de Deus diz, por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 2, nos versículos de número 19 e 20, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. A gente sabe aqui que não é o mesmo personagem histórico lá de Reis. Aqui se refere, né, neste caso, a este espírito demoníaco, este espírito de controle. Então, quando nós falamos de combater Jezabel, nós estamos falando de guerrear contra este espírito que atua por meio dessas táticas de manipulação, de dominação, de intimidação. Jezabel era religiosa. Aliás, o que mais enganava as pessoas era este fator. Já foi dito aqui que ela era filha de Etibaal. O significado do nome Etibaal é o mesmo que com Baal. Bom, Acabe se uniu a ela contra a vontade de Deus e ela o convenceu a seguir Baal, a instituir o culto a Baal em Israel. O nome Jezabel, ela tem um significado até bem sugestivo com as práticas que ela exercia. Jezabel significa sem lugar para habitar ou ficar. E isso é uma verdade, né? Ela é independente, ela não vive com ninguém. O seu nome também pode significar não casada, sem compromisso. Aliás, Jezabel ela tem um compromisso sim.
O único compromisso que Jezabel tem é com a sua própria vontade. Bom, a adoração a Baal, né, foi instituída então. Era uma adoração idólatra, era uma adoração que eles invocavam, que eles buscavam falsos deuses, deuses feitos com mãos humanas. E os rituais eram macabros, inclusive tinham rituais que envolviam o sacrifício de crianças. Era coisa terrível, orgias hétero e homossexuais. E no meio disso tudo, o Senhor levanta uma voz profética. Essa voz profética, Elias. E Elias, ele foi um profeta que foi um pesadelo na vida de Jezabel. O Senhor sempre levanta os seus profetas para denunciar o pecado, para levar o povo ao arrependimento. E Elias foi um exemplo de enfrentamento a Jezabel. Nós vamos ver também nesses 4 vídeos que nós vamos estar postando toda sexta-feira, outros personagens também, né? Mas a princípio hoje eu quero falar um pouquinho sobre Elias. E Jezabel, ela odeia a voz profética. A pessoa que se deixa dominar pelo espírito de Jezabel persegue os profetas, odeia os profetas. Lá em 1 Reis, no capítulo 18, no versículo de número 19, nós vemos o profeta Elias chamando os profetas falsos de Baal para um desafio. Diz assim: agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Ele chama para este desafio, para que clamassem ao seu Deus, para que este Deus consumisse, respondesse com fogo aquele sacrifício que estava ali proposto. Bom, para encurtar a história, os profetas de Baal nada conseguiram, né? A palavra de Deus mostra aqui que eles gritavam, eles manquejavam, se movimentavam ao redor do que tinha feito, e Elias zombava deles, clamar em altas vozes, porque ele é Deus, porque talvez esteja meditando, talvez esteja atendendo às necessidades de viagem, talvez ele esteja dormindo, ele vai despertar. E aqueles homens se retalhavam com facas, com lancetas, né? Segundo aquele costume, até derramar sangue, até que não aconteceu nada. Nos versículos de número 39 e 40, resumindo um pouco a história, Elias ora, Elias reconstrui o altar, clama ao Senhor e Deus responde com fogo. O final dessa história nos mostra que o que vendo todo o povo, versículo 39, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então nós vemos aqui que foi uma batalha que Elias enfrentou. E no versículo 40 diz: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então, a verdadeira batalha que se trava contra este espírito de manipulação, espírito de Jezabel, é a batalha do controle de pessoas. O desejo desse espírito é dominar, o desejo deste espírito é controlar o povo de Deus. Se nós não formos decididos, nós vamos ficar deslumbrados por este espírito. Como eu disse, Jezabel, ela é religiosa, né? Jezabel, ela atua desta forma. Jezabel prefere exaltar a posição ao invés do caráter. E essa é uma de suas intenções, né? Buscar status. Jezabel, ela é influente sobre as organizações religiosas. Como eu disse, Jezabel é religiosa. E ela usa este falso poder contra o mover profético de Deus. Sabe por quê? Porque o espírito de Jezabel, ele odeia os profetas. O espírito de Jezabel persegue, é contra todo o ministério profético. Por quê? Profetas pregam contra o pecado, profetas pregam o arrependimento. Este espírito odeia o arrependimento. Este espírito odeia a humildade, a oração de intercessão. Por quê? Porque estes ministérios proféticos de oração, de intercessão, destroem os castelos de orgulho e de rebelião. Este é apenas o primeiro vídeo.
Eu convido você a continuar assistindo conosco. Na semana que vem nós teremos o segundo vídeo desta série, Enfrentando Jezabel. Então eu peço que você se inscreva no nosso canal, né? Ative o sininho das notificações e que você possa também abençoar a vida de outras pessoas, encaminhando, compartilhando este vídeo para outros. Que Deus te abençoe, fiquemos por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!